Amém. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite, ó Deus, a nossa vida no Teu trono e que nós, cada um de nós, imperfeitos como somos, que possamos buscar a Tua vontade para a nossa vida, para nós sermos, ó Deus, moldados por Ti e cada dia mais estarmos próximos daquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor é digno da nossa adoração, que só o Senhor é digno do nosso louvor, e nós queremos entregar, ó Deus, não só o nosso louvor e a nossa adoração, mas todo o nosso ser ao Senhor nessa noite, entendendo que somos e fomos criados pelo Senhor, pelas Tuas mãos nós fomos criados, e que fomos criados por Ti e temos, ó Deus, sido cuidados pelo Senhor em todo o dia da nossa vida. O Senhor incansavelmente se mostra e nós temos ainda a liberdade de dizer sim ou não no cuidado que o Senhor tem conosco. E sabemos que, além de cuidar de nós, o Senhor tem preparado para todo aquele que declara ao Senhor como único e suficiente Salvador. O Senhor tem preparado morada eterna, um lar celestial, e nós Te louvamos por isso. O Teu cuidado por nós, ó Deus, começa lá na fundação do mundo. E o Senhor cuidará de nós enquanto nós permitirmos. E o dia que estivermos na Tua presença, na glória, na Tua presença celestial, e nós poderemos então adorar ao Senhor, como nós cantamos nessa canção, e nós poderemos, ó Deus, diante da nossa insignificância, diante dos Teus pés, Te adorar de forma bem presente. Não temos noção do que será isso, mas sem dúvida alguma será glorioso e maravilhoso. Nos prepara para o grande dia. Encha o nosso coração de esperança enquanto aqui estamos, até que voltemos para casa, para adorar ao Senhor, então, face a face. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Nós estamos com algumas pessoas aqui no templo, cultuando ao Senhor, fizeram as suas inscrições e vieram ao culto. Se na semana que vem, nós não tivermos novamente fechado o comércio e as igrejas, nós continuaremos com o templo aberto para cultuar ao Senhor, e você pode entrar, fazer a tua inscrição e vir ao culto pessoalmente, ou se você optar, você continua cultuando ao Senhor na tua casa, como a gente tem feito até então. Hoje de manhã eu disse que eu estou no exercício de voltar a falar com a câmera e falar com vocês que estão aqui, e agora à noite de novo o exercício. O pastor Robson está mais acostumado, porque ele não parou o culto presencial, então ele está mais acostumado a falar com você em casa e falar com quem está aqui. Então, se eu errar aqui, me perdoem, se eu errar aqui também, me perdoem da mesma forma. Nós começamos hoje de manhã, na verdade nós começamos domingo passado à noite, uma série de pregações falando sobre o desafio de amar. E o desafio de amar o outro é porque as pessoas talvez que não nos conhecem e não convivem com a gente em casa, olham de longe e acham que a gente é muito fácil de ser amado. Mas, na verdade, todos nós somos um pouco encardidos, né? Enquanto nós estamos na nossa casa, lá no nosso quadrado, no nosso canto, nós não somos tão bonzinhos assim como a gente se mostra, né? A Tânia não pode falar nada, ela tem que ficar bem quietinha ali, ela não pode me entregar. Mas, de fato, eu declaro aqui de púlpito, eu sou uma pessoa extremamente difícil de lidar, também sou uma pessoa que sei amar, mas assim como você, eu sou uma pessoa difícil no trato, no lidar, principalmente quando eu estou doente. Eu sou a pessoa mais insuportável quando eu não estou bem de saúde, porque eu não gosto de ser cuidado, eu não sei lidar bem com isso. Qual é o momento em que você é difícil? Conte aí para você mesmo, né? Eu peço para Deus te mostrar qual é o momento que você é difícil para as pessoas que convivem com você. Então, esse desafio de amar que nós estamos olhando aqui é olhar o tamanho do amor de Deus por nós e o tamanho do amor que nós precisamos distribuir às pessoas que estão ao nosso redor. E o nosso tema de hoje de manhã, o título dele é O Amor que Inspira. Mas eu trouxe para a minha linguagem e eu chamei ele que eu preciso depilar o coração para amar o outro segundo a vontade de Jesus. Então, nessa série desse desafio de amar, nos trouxe, nessa manhã, e vou continuar agora à noite porque eu não consegui terminar essa pregação, é que eu e você fomos convidados a amar as pessoas como Jesus nos ama. Misericórdia. Como é difícil olhar para aquilo que nós já vimos nessa manhã, se você acompanhou a pregação comigo, e nós vamos continuar agora, e pensar que nós precisamos amar as pessoas como Jesus nos ama. E detalhe, amar aquele que está na nossa casa, amar os nossos filhos, amar a esposa, amar marido, amar as pessoas que são legais é fácil.
Mas o convite é para amar, inclusive, aquele que nós não gostamos. Amar aquele que é um pouco diferente de nós. Amar aquele que nos confronta. Amar aquele que nos persegue. E é isso que Jesus pede aqui. E aí eu estava ali repassando a pregação um pouco antes e me lembrei que ontem a gente estava assistindo em casa um programa lá, desses programas estranhos do Home Health, de casamento, que o povo entra numa casa e para sair, acho que em 15 dias casado, e tinha uma mulher que era tão estressante no relacionamento com o rapaz com que ela estava, e eu falei assim para a Tânia, meu Deus, esse cara não vê que essa mulher é chave de cadeia, né? Ou mulher chata, como ela... E aí eu pensando ali, Senhor, misericórdia, né? Como a gente é limitado, olhando para o outro e nós precisamos, na verdade, nos olhar. Assim como eu e você somos difíceis, Jesus nos ama exatamente como nós somos, nós precisamos amar o outro. O texto base que nós tivemos nessa manhã, e eu convido você a abrir a tua Bíblia para a gente mais uma vez olhar esse texto, está lá no livro de João, no capítulo 13, no verso 34. Abre lá comigo a tua Bíblia e nós vamos ler. E continue com a tua Bíblia lá no livro de João, que nós vamos pegar alguns textos lá para poder olhar. João, capítulo 13, verso 34, a palavra do Senhor diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Essa versão que eu estou aqui, eu acho que é diferente da nova tradução da linguagem de hoje. E como eu uso mais ela, eu vou pegar ela aqui para ler ela nesta versão também. E ela diz assim: eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E no verso 35, que eu li hoje de manhã, ele continua dizendo: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E essa parte aqui do texto, para mim, pegou mais do que o de cima, porque se eu me digo cristão, se eu quero ser referência do Evangelho, se eu entendo que eu fui criado por Ele, que hoje a minha vida só está diferente porque Ele tem tocado a minha história, Ele tem transformado a minha história, então eu começo a desejar levar esse Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então eu preciso amar, porque se eu não amar, eu não vou levar o Evangelho de Jesus. Eu não sei como foi no momento da sua conversão, eu escuto algumas pessoas dizer assim: eu quero voltar ao primeiro amor. Para mim não tem o primeiro amor. Eu tive um encontro com Jesus, este amor tem que ser igual do começo até o fim. Eu não consigo entender, eu me empolgo com o Evangelho e eu me desanimo. Não tem essa, sabe, para mim assim, eu tive um encontro com Jesus, tive um chamado e eu quero levar o Evangelho desde o momento em que eu ouvi falar dele e quero viver assim até o último dia da minha história. E para eu ser um discípulo de Cristo, que ele fala aqui no final deste texto, aqui no verso 35, é isso? 35, se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, se eu entendo esse chamado do Senhor para a minha vida, e esse é um chamado não é só para pastor, para missionário, esse é um chamado para todo aquele que tem um encontro com Jesus. O ID é para todos nós. E para eu poder distribuir então desse amor, eu preciso entender que o Senhor me ama e eu preciso então amar ao outro. Porque se eu não amar, eu tenho uma comunicação falha. Em João 13,15 diz: e lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. De novo, Jesus nos dá uma bordoada, né? Ai, Senhor, mas para o Senhor é fácil, mas Ele foi homem como eu e você. Então é fácil, a gente já começou o culto e eu dizendo que não é fácil. Mas existe um Espírito de Deus que me leva a cumprir aquilo que Ele quer. Quando você entende como Jesus te ama, fica mais fácil amar o outro. Quando nós entendemos que nós não somos merecedores, que eu e você não teríamos, na verdade, merecimento de nada. Quando nós entendemos que nós deveríamos estar condenados, e era esta a proposta para o homem depois do pecado, então nós começamos a entender este amor expresso de Deus por mim e por você, e então nós somos convidados, e talvez entendemos um pouco melhor a missão que a gente tem para amar o outro. Eu li hoje de manhã essa frase do Tom Holliday, que ele diz assim: você não pode ordenar um sentimento. Eu não posso dizer assim: Senhor, eu vou ordenar para mim que eu vou amar aquele que me persegue. Mas eu posso ordenar uma ação. A diferença é que o sentimento eu quero ter um sentimento para depois agir. E nós temos sido convidados a primeiro agir e o sentimento vem na sequência. Como é com o perdão. Eu não quero perdoar porque eu ainda não senti que é a hora. O perdão é uma ordem. O perdão, o Senhor deixa aqui extremamente claro. Então eu preciso perdoar. E depois que eu perdoo,
eu então tenho limpo meu coração, a minha alma. No discipulado que eu estou fazendo com o grupo do Retorno à Santidade, essa semana nós falamos bastante sobre isso. Daí me perguntaram, pastor, quando é que eu entendo que eu perdoei? Eu entendo que eu perdoei quando eu olho uma marca, como eu posso ter na minha mão, de uma queimadura, de uma panela, de alguma coisa assim, e eu olho, eu lembro, mas eu não sinto mais dor. Este é o momento em que eu, de fato, perdoei. E eu sou convidado a perdoar. Deus te ama tanto que Ele quer que você, e esses pontos nós vimos hoje de manhã, que eu aceite os outros como Jesus me aceita. Uau! Se eu quero entrar nesse desafio de amar, e ele é um convite, eu preciso então amar os outros e aceitar os outros como Jesus me aceita. João 3,17. Vamos abrir lá a nossa Bíblia nesse texto, para a gente passar esses pontos de hoje de manhã, e a gente voltar então, retomar a pregação no que tem para agora à noite. João 3,17, a palavra diz assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Nessa versão aqui da Bíblia Viva diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Vai chegar o momento, e em breve Jesus vai voltar então, para realmente separar. Mas no primeiro momento, a primeira vinda de Jesus foi para que todos tivessem oportunidade de salvação. Então Jesus me aceita e te aceita exatamente como eu sou e como você é. Jesus não quer que primeiro eu vá trabalhar alguma coisa que eu possa estar fazendo de errado para vir a Ele. E eu disse hoje de manhã que algumas pessoas que eu conheci ao longo da história dizem assim: eu não estou preparado para ir para a igreja. Eu não estou preparado para poder conviver, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e começa a enumerar. E Jesus quer que eu e você venhamos a Ele exatamente como nós estamos. E quando nós começamos a viver na presença dEle, Ele começa então a nos lapidar. E se tem algo que Ele quer mudar na nossa vida, o Espírito de Deus vai nos convencer. Assim foi com a minha história, e eu creio com muitos de nós que estamos aqui. E assim Ele quer fazer com você. Senhor, primeiro eu preciso abandonar isso, depois eu venho. Não perca tempo. Venha como você está e experimente a transformação que Ele quer fazer na tua história. Jesus não vai ficar colocando, tem alguém entrando aqui que... Ele conhece o meu coração e o teu, e Ele está disposto a nos transformar. Nós vimos hoje que nós confundimos muito aceitar com concordar. São duas coisas diferentes. Jesus me aceita como eu sou. Obrigatoriamente, Ele não concorda com tudo que eu faço. Quando Ele não concorda com tudo que eu faço, e se eu venho diante dEle, Ele começa então a moldar e Ele vai me sinalizar. Gente, todos os dias da nossa vida, todos nós, até o último momento, teremos pontos para serem transformados na nossa história. Não existe ninguém perfeito que possa dizer assim: eu não tenho nada para aprender da Bíblia, eu não tenho nada para moldar, eu não tenho nada para o Senhor mudar na minha história. Não existe perfeito, foi só Ele. Eu e você somos imperfeitos, e até o último dia o Senhor ainda vai mostrar coisas para nós transformarmos a nossa história, se nós queremos de fato sermos parecidos com Jesus. E esta é a proposta de quando eu uso o título de cristão. Se eu digo assim, eu sou cristão, então eu sou uma referência do Evangelho. Então uma das coisas mais difíceis para nós é entendermos que nós aceitamos, mas não somos obrigados a concordar. E a gente precisa colocar uma linha para separar. Eu quero ser amado por você imperfeito como eu sou. Mas você não é obrigado a concordar com aquilo que eu faço, que não é de acordo com a palavra de Deus. E é muito interessante porque nessa série de pregações ele vai falar muito sobre isso. Em toda essa série ele vai falar deste amor que nós precisamos praticar no desafio de amar, e amar aquele que é diferente de mim e de você, porque Jesus nos ama com as nossas esquisitices, com o nosso jeitão estranho de ser. Nós confundimos tanto aceitar com concordar. Daí ele diz assim: amar implica em aceitar, mas não implica em concordar, em endossar, ou dizer, tá certo, continua errado. Mas também às vezes nós nem precisamos falar, o próprio Espírito vai falar sobre isso. A base da aceitação disso está lá em Romanos 15, no verso 7, que diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E é tão interessante porque eu não sei se você é uma pessoa teimosa, difícil,
se você é alguém muito fácil de ser convencido, mas eu já falei de púlpito várias vezes que quando eu vim para Jesus, eu tinha uma pretensão de continuar exatamente como eu era. Eu tinha uma pretensão e eu dizia, ninguém me muda, e eu acho engraçado porque eu e o pastor Robson, a gente conversa muito sobre isso, e ele também tinha esse jeito teimoso de ser, né? A gente está mudando, né? Glória a Deus. Mas eu vim para Jesus, eu fui para a igreja, eu pedi um estudo bíblico do pastor, e eu tinha uma atitude tão, como que eu posso dizer, tão infame, tão absurda, quando aquele homem de Deus chegava na minha casa, porque a minha rebeldia, a minha falta de postura, até de discernimento, eu agia de uma forma para escandalizar ou para provocar. Na verdade, não era eu, ou a minha ignorância. Mas ele nunca abriu a boca para dizer uma vírgula, porque ele sabia que o Espírito de Deus, se eu permitisse, transformaria a minha vida. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia que o Espírito transformava. Então, às vezes, as pessoas chegam na igreja e aqueles mais religiosos ficam assim, mas a pessoa está assim, deixa estar. Não é problema meu e seu, é problema dele. Venha a Jesus, venha caminhar com a gente, venha como você está. O trabalho de transformação não é meu porque eu sou incompetente para isso. Eu não consigo mudar nem a minha vida. Mas Jesus quer e Ele pode e Ele faz quando a gente assim permite. João 6,37 diz assim, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jesus jamais vai rejeitar alguém que vier a Ele. Jesus jamais vai dispensar alguém que vier a Ele, porque Ele ama todo ser humano. Só não venho a Jesus se eu não quiser, e eu tenho uma liberdade então de escolha. Você já pode ter aceito a Cristo, mas sabe que, na verdade, foi Ele quem te aceitou primeiro. Quem nos aceitou primeiro foi Ele, não foi eu a Ele. Até porque eu fui criado por Ele e para Ele, como a gente acabou de cantar e a gente viu aqui no texto. Essa diferença entre a aceitação e a aprovação, a gente vê naquele texto da mulher que foi pego lá em adultério. Lembra que os homens pegam as pedras e vão apedrejar ela? E Jesus chega, e eu gosto de ouvir algumas análises que eles fazem da didática de Jesus, quando ele chega diante daqueles senhores que estavam ali, cheios de pecados e pronto para apedrejar aquela mulher. E aí eu tive um professor num curso que eu fiz de psicologia, que ele falava sobre isso, ele dizia assim, Jesus de uma forma muito didática, ele se abaixa, ele pega a pedra e ele começa a escrever alguma coisa no chão, e aqueles homens prontos para jogar a pedra, olhando para aquela mulher, tiveram ali despertado uma curiosidade, o que Jesus está escrevendo, talvez, né? O que ele está escrevendo? O que ele vai falar? A gente está pronto para apedrejar. E aí Jesus tem toda aquela atitude de perguntar, dizer para eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí eles vão deixando as pedras e um a um deles, colocam ali os seus pecadinhos dentro da sacola e saem de fininho. Talvez até na reunião depois devem ter detonado Jesus como eles faziam neste período, mas eles entenderam o recado. João 8, de 10 a 11, a palavra diz assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Porque depois desse confronto que Jesus faz, que eles somem, Jesus se levanta, mas Jesus era bem inteligente, como se ele não tivesse percebido. E ele fala para ela assim, onde estão os que estavam aqui para te condenar? Ninguém a condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é emocionante. Isso toca o nosso coração, porque todos nós temos pecados. Jesus, como Ele fez com essa mulher, Ele fez comigo, Ele faz com você todos os dias. Porque não é aceitei Jesus, estou livre. Não, é todo dia. Eu preciso do perdão de Deus. E todo dia Jesus se levanta e fala para a gente, cadê aqueles que te condenam? Mas na verdade Jesus também deve perguntar para nós, cadê aquele que você tem condenado? E quando Jesus diz aqui para ela, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Fica um recado dele para mim e para você, que nós precisamos olhar a nossa história, olhar a quem nós somos hoje e entender que Ele está disposto, porque tem pecados, tem coisas na minha vida e na sua, que entram na história desse desafio de amar, que eu e você só vamos conseguir vencer
se nós de fato nos colocarmos diante dele. Esse é um amor que inspira, que ele traz aceitação. Me aceite como eu sou, deixa que Cristo opere em mim a transformação. O segundo ponto que nós vimos hoje de manhã, que este amor que inspira é um amor que valoriza os outros como Jesus valorizou. E aí, aqui eu estou mudando um pouco o conceito dessa série que o autor lá coloca, porque eu quero que você se sinta amado e valorizado, para que você possa amar e valorizar o outro. Porque se eu não me amo, se eu não me valorizo, eu não vou conseguir amar o outro, eu não vou conseguir valorizar o outro. E aqui, neste segundo ponto, é assim, eu preciso entender que eu tenho um valor, eu preciso entender que eu sou precioso, eu preciso entender que eu sou criado por Deus, como a gente viu aqui no texto, que além dele ter nos criado, ele nos criou com as suas mãos, nós fomos a coroa da criação, que a gente gosta de chamar. Deus criou todas as coisas quando você pega em Gênesis, e o último a ser criado foi o homem. E quando Deus cria o homem Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos especiais, não porque a gente deve se achar, mas porque Deus nos criou para sermos adoradores dele. O propósito da minha vida e da sua, primeiro propósito da criação, é que nós fôssemos adoradores de Deus. E aí a gente se ocupa com 500 coisas e a gente não adora a Deus. Nós precisamos nos valorizar, assim como Jesus nos valoriza. Eu li hoje de manhã o texto de Lucas, você quer abrir lá comigo? Lucas capítulo 12, verso de 6 a 7. Vamos lá. Lucas 12, de 6 a 7. Esse texto lindo que faz essa comparação do valor do homem. A palavra diz assim: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por uma moedinha? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. E aí no verso 7. Até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. E a gente viu hoje de manhã, eu falando que quando nós admiramos a natureza, e a gente acha a natureza fantástica, aqueles que contemplam a grandeza de Deus, que nós, quando paramos diante de um espelho, a gente precisa se ver como feitura de Deus, como especiais para Deus. Algumas pessoas com problema de estima se acham feios, algumas pessoas com problema de estima se acham menores. Alguns não conseguem se amar, inclusive de se olhar no espelho. E nós precisamos entender que nós fomos criados por Ele, para Ele. E a forma em que Ele nos criou era a forma que Ele queria. E então a gente começa a entender o valor que nós temos. Que valor você tem dado para a sua história? Quanto você vale no seu conceito? Quando você olha a tua vida, que sentimento vem? De, assim, eu sou precioso, eu sou importante, não importante no conceito de ter títulos, de me achar melhor que o outro. Você consegue se amar e entender o quão grandioso você foi criado por Deus e pelas mãos dele? Você acha que Deus te criou e que mesmo assim você pode se depreciar, se destruir, se mutilar, não se amar? Das questões que ele traz aqui neste ponto, 2 dentro deles para nós pensarmos. O valor que eu tenho, e hoje de manhã eu trouxe a referência... Desculpa, gente, estou falando muito de manhã, porque essa aqui é a continuação da pregação de hoje de manhã. Eu disse hoje que eu pinto telas, e as telas que eu pinto, se eu colocar para vender, não vai ter valor, como a tela do Van Gogh, sem dúvida nenhuma, teria. Eu gosto das minhas telas, é claro que são diferentes das dele. O abstrato que ele faz, eu também faria o abstrato, mas como tem o nome dele assinado embaixo, tem um valor que nós não podemos medir. A obra tem valor por quem a fez e quem assinou embaixo. E você foi criado pelo Criador dos céus e da terra. Que valor você tem diante desse conceito? Que valor você se dá, entendendo que você é nada mais, nada menos do que alguém criado pelo Deus que criou os mares, que criou o céu, que colocou as estrelas no firmamento. Esse Deus que tem coordenado o mundo, embora alguns pensam que o mundo está perdido, não está perdido. Quem tem hoje governado de fato é Satanás, mas ele continua com o controle sobre todas as coisas. Esse Deus poderoso é o Deus que criou você. Que sentimento vem no teu coração compreendendo isso? 1 Timóteo 4,4 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom,
e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Você tem valor porque o artista que te criou, que te deu vida, é nada mais, nada menos do que o Deus Criador. Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus. Como que você tem se olhado neste tempo? Como você tem se amado? Como você tem se respeitado? Como você tem se admirado? Como você tem procurado levar a sua vida no caminho deste Deus que projetou a você? O segundo ponto dentro deste é que, primeiro, você tem que saber quem foi que criou, e o segundo, o valor depende do quanto alguém está disposto a pagar. Se for feito um leilão da tela que eu pinto, quem sabe a gente chega até R$500. Mas se for uma tela do Van Gogh, a gente não vai poder participar. Quanto Deus pagou pela sua história? Qual foi o preço que Ele pagou para que você pudesse, quando morreu, quando Jesus voltar, entrar de novo na mansão celestial e voltar para a presença de Deus? Qual foi o preço que Ele pagou para que você não estivesse perdido? O preço dele foi a cruz. Jesus, o seu único filho, se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundante. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não estrague, mas tenha vida eterna. Nós custamos caro. Quando a gente estuda lá a questão do perdão, naquele discipulado, as pessoas perguntam, por que é tão difícil perdoar? Deus perdoou a mim e a você. Nós somos pecadores, origem de pecado. Talvez um pouco difícil entender isso agora, mas creia, a palavra de Deus fala, nós somos pecadores, nascemos com a origem do pecado por causa de Adão, mas Deus nos perdoou. Quanto custou o perdão de Deus por mim e por você? A morte de Jesus. Quanto custa perdoar alguém? Alguma coisa. Todo perdão tem um preço. Para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter perdão, o preço foi caro, não foi barato. E o preço foi cruz, sangue derramado na cruz. O amor que inspira é um amor que valoriza. Você tem se valorizado? Você tem se olhado e entendido que você tem valor para Deus? Terceiro ponto, agora a gente está começando de onde eu parei hoje de manhã. Nesse amor que inspira, perdoe aos outros como Jesus te perdoa. Nada é fácil. Perdoe aos outros como Jesus te perdoa. E aí lá em Lucas 6,37 a palavra diz assim, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. De novo, eu mudo aqui o título para coração peludo que precisa ser depilado para que a gente aprenda a perdoar. Como é difícil a gente olhar aquele que nos persegue, como é difícil olhar aquele que nos estressa, como é difícil a gente entender que para nós liberarmos o perdão, nós precisamos puxa e depila o coração, porque senão nós não teremos perdão. Há uns 3 anos atrás, discipulando uma pessoa no gabinete, e aí chegou no momento de trabalhar sobre a questão do perdão, e ela disse assim, pastor, eu preciso parar. Eu preciso parar porque eu não estou em condição de liberar perdão. Eu entendi que para completar o processo de libertação, eu preciso abrir o meu coração e eu preciso perdoar. Mas eu não estou preparada. Eu disse para ela, você consegue entender que a liberalidade do perdão é uma decisão? Que liberar perdão não é assim, arrepiei, então eu vou perdoar. Que, eu tive um sonho. Não, o perdão é uma ordenança, está aqui. Não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Quando nós citamos a oração do Pai Nosso, chega um momento dela que a gente diz o quê? Pai, perdoa assim como eu perdoo os que têm me ofendido. É uma condicional. Quando eu perdoo, eu recebo perdão. Quando eu não perdoo, eu não recebo perdão. Aquele texto do homem que recebe a bênção lá do seu chefe, que tinha uma dívida, e vem alguém falar com ele na sequência, esse alguém o devia, e ele não perdoa, e ele é lançado aos verdugos, ou seja, aos demônios, porque ele não quis ter a liberalidade do perdão. Você gosta de saber que você é perdoado por Deus? Eu amo.
Você gosta de saber que Deus perdoa todos os dias, porque nós erramos todos os dias. Porque nós amamos ser perdoados e não queremos liberar perdão. Porque o nosso coração é enganoso. Mas não é esse o foco da nossa pregação. Quando eu não libero perdão, eu guardo os sentimentos que eu gosto para acusar, para poder, se possível, ir lá espetar no momento que eu posso, para poder me justificar. Mas Deus quer que eu e você tenhamos a liberdade de abrir o nosso coração, tirar o lixo que o não perdão traz na nossa vida. E que a gente possa caminhar livres, então, como filhos amados de Deus. A minha não é teoria, a minha experiência pessoal e aquilo que eu trato em gabinete, que eu falo de púlpito, que eu penso que quando eu não perdoo alguém, eu estou mantendo alguém numa gaiola, e sempre que eu olho, aquele alguém está ali preso, mas quando eu decido liberar perdão, que eu abro a gaiola, eu levo um susto, porque quem sai da gaiola sou eu. Quem estava preso sou eu, não é o outro. Muitas vezes o outro nem sabe das coisas que eu guardo no meu coração ao longo da história. E eu falo que quando eu não libero perdão, o outro dorme comigo, acorda comigo, toma banho comigo, toma café comigo, janta comigo, almoça comigo. Porque no momento que mais, às vezes você está super bem, e aí vem na tua memória aquela pessoa que você não perdoou há 40, 50, 60 anos, sei lá, 10 dias, e aquilo te traz um ranço, né? Traz um gosto ruim. Isso incomoda. E Deus quer que eu e você tenhamos a liberdade, e a gente é convidado a amar e perdoar. Assim como nós somos perdoados por Jesus. Fácil? De jeito nenhum. Mas o Espírito nos leva. Então, esse amor que inspira é um amor que oferece perdão. Nossa, pastor, mas a pessoa não merece. Ele não merece. E você acha que eu e você merecemos alguma coisa? Você acha que eu e você merecemos perdão? Na verdade, eu libero perdão porque eu decido andar em liberdade. E o Senhor assim também olha para mim e Ele decide liberar perdão, indiferente de como eu sou, de quem eu estou, contanto que eu tenha de fato um arrependimento e eu mude a minha história. O quarto e último ponto: acredite nas pessoas como Jesus acredite em você. Então, de novo, eu estou trabalhando nessa pregação os 2 pontos. Primeiro, acredite em você mesmo, primeiro. Se olhe como alguém de valor. Alguns de nós não acreditamos em nós mesmos. Alguns de nós somos tão perfeccionistas, eu não vou olhar para ninguém agora para não dizer que eu estou entregando os outros. Alguns de nós somos tão perfeccionistas, tão pior que está cheio de perfeccionista aqui, misericórdia. Somos tão perfeccionistas que nós não acreditamos em nós. Estou olhando para você, Raquel, mas você não é, tá? Isso vai ser meu ponto fixo. Nós somos tão perfeccionistas que nós não acreditamos em nós. Gente, nós somos especiais, nós temos capacidade, nós temos condições, nós temos talentos, Deus nos instrumentaliza, e quando a gente pensa, e é bom quando a gente se vê incapaz, o Senhor vem e faz no nosso lugar, e a gente fica admirado depois, olhando tudo aquilo que Ele fez, mas nós precisamos, além de acreditar em nós, acreditar nos outros. Nós precisamos olhar para as pessoas e, por pior que a gente possa achar que ela seja, saber que assim como Ele transformou a minha história, Ele pode transformar a história de cada um. Quando nós olhamos para a Cristolândia, essa semana eu estava falando com a Vânia, a gente tem apoiado o trabalho da Cristolândia através dela e de outros apoios, e eu quero que a igreja se envolva mais. O que é a Cristolândia? É um projeto que acontece aqui também no Paraná, em Curitiba, que recolhe moradores de rua. Pessoas que estão lá jogados à margem, envolvidos com drogadição pesada, que estão às vezes há anos na rua, e elas vão para uma casa. Tanto as mulheres para uma casa, os homens para outros, e eles são então cuidados, amados, trabalhado com eles, para que eles possam ser ressociabilizados, para que eles tenham um encontro com Jesus, para que eles tenham uma transformação na vida deles. E alguns olham e digam assim, capaz, impossível ter transformação. Mas nós temos histórias de homens e mulheres transformados por Cristo. E nós precisamos olhar para eles e não enxergar a limitação que eles têm como nós temos, mas olhar e enxergar o poder de Deus na transformação daquilo que eu e você não acreditamos. Marcos capítulo 1, capítulo 9, verso 21 a 23, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, esse é um texto que eu preguei agora no mês passado, quando Jesus desce do monte, estava com os discípulos descem ali questionando qual deles era melhor, e vem um homem com um filho que estava endemoniado desde a infância,
E esse homem tinha pedido para os discípulos, os outros que estavam ali, curar aquele menino, e os discípulos não tiveram fé o suficiente, e ele vem a Jesus. E então Jesus pergunta para aquele homem, há quanto tempo ele está assim? E Jesus fala, desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos, aquele homem pede. E Jesus disse, se podes, disse Jesus, tudo é possível que crê, aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E Jesus tinha poder, como continua e continuará até o fim da história, para transformar histórias como ele transformou a minha e a sua. E nós precisamos olhar para as pessoas, não com a nossa limitação, mas olhar com o tamanho dele, com o poder dele, e entender que ele pode fazer da forma dele, do jeito dele. Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Jesus olha para você e ele consegue ver o potencial que você tem. Jesus olha para você e ele te conhece porque você foi criado por ele, através da palavra, através das mãos de Deus que o formou, e ele sabe o que você tem dentro de você. Talvez a história ao longo do tempo vai tentando nos deformar, as entradas, as investidas que Satanás faz, tenta nos tirar do propósito de Deus, mas ele sabe a origem daquilo que eu e você fomos criados e para o que nós fomos criados. Eu nunca na minha vida me imaginei num púlpito pregando, achei que a minha história seria outra, totalmente diferente, mas ele nunca desistiu. Talvez eu levei muito tempo para acreditar que esse fosse de fato um chamado. Hoje eu recebi algumas mensagens de parabéns pelo dia do pastor, e agora, depois de 12 anos como pastor, eu consigo dizer que eu me alegro em ser um servo de Deus, me alegro em subir nesse púlpito e levar essa palavra, me alegro em servir a Ele todos os dias da minha vida, que a minha vida foi separada agora para isso, mas levou muito tempo para que eu olhasse e acreditasse que Deus de fato tinha um propósito, que Ele de fato poderia me instrumentalizar para a honra e glória do nome dEle. Já disse aqui de púlpito que venho de uma infância com palavras negativas, palavras pesadas, que me fizeram crer que eu nunca teria valor, que na minha adolescência era cheio de dores, de mágoas, porque eu não conseguia acreditar que eu pudesse ser alguém em algum momento. E aí vem a vida e aí o banco tenta me dar um sobrenome e eu me sinto importante porque eu consegui ser alguém profissionalmente, porque eu tinha um bom salário, porque eu tinha... E chega um momento em que Deus me permite me despir de tudo aquilo que eu tinha para entender que o propósito dele não era aquele, era outro. Que de fato eu deveria voltar à origem dos sonhos dele. Não sei se confundi você agora. Mas aquilo que eu e você somos como valor não é aquilo que o mundo dá. Não é aquilo que o teu trabalho te dá. Não é aquilo que os teus títulos te dão. Mas você tem valor porque Deus te criou e Ele tem um propósito na tua vida. E às vezes vai doer para você voltar à origem daquilo que Ele queria para você, mas eu posso dizer aqui de carteirinha para você que vale a pena, porque os projetos de Deus são infinitamente melhores do que aquele que sequer a gente possa imaginar. Jesus acredita em mim e em você mais do que eu e você acreditamos em nós. Jesus acredita em mim e em você porque Ele sabe aquilo que Ele pode fazer através de nós. Que potencial você tem escondido, colocado num canto? Que potencial você tem, às vezes, guardado? Eu tenho medo. Eu não tenho coragem de subir lá para cantar, porque eu não tenho coragem de ir lá varrer o pátio, porque eu não tenho coragem de limpar o banheiro, porque eu não tenho coragem. Se dispa do seu temor, coloque tudo por terra em nome de Jesus e venha a Ele. Ame como aos outros como Ele te ama e olhe aos outros, enxergando e entendendo que todo ser humano é especial para Deus. Ele trabalha a ideia das pessoas que são feridas, porque as pessoas que trazem as marcas, que não conseguem amar e que não foram amadas, elas também vão ferir. As pessoas que não conseguem praticar este amor que a gente está falando, porque provavelmente ao longo da sua história ela também foi sendo tolhida do amor, ela não recebeu o amor. Então elas vão distribuir a amargura, vão distribuir aquilo que o coração tem. E aí ele traz um conselho para mim e para você, e nós vamos encerrar com esses pontos. E que é extremamente fundamental. Primeiro, quando a gente volta para o texto de Romanos que eu li, que não está aqui neste contexto, mas Deus falou muito forte comigo quando a gente estava lendo, nós fomos criados por Ele e para Ele.
Então, afirme a sua identidade diante de Deus. Quem é você? Eu sou fulano que trabalho na empresa tal, que tenho o carro tal, que tenho o sapato tal, que faço tal coisa, que estudo tal coisa. Legal. Vamos de novo. Quem é você? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou projeto de Deus. Eu sou escolhido pelo Senhor quando ainda nada existia. Eu fui criado especialmente por um Deus poderoso e Ele tem um propósito na minha vida. Então a minha identidade não é aquilo que eu adquiri aqui neste mundo, mas é aquilo que Ele escreveu sobre a minha história. Dá para entender? A minha identidade, a sua identidade não é aquilo que a gente vai trazendo ao longo da nossa caminhada, mas é aquilo que Deus já escreveu lá no livro dele. Eu amo o Salmo 139, porque ele diz que os nossos dias já estavam escritos antes que nenhum deles existisse. A sua história está escrita por Deus. E nós temos a opção de andar nela ou não, e a escolha é tua. Então, primeiro, afirme a sua identidade. Liberte-se daquilo que o mundo está tentando fazer em você. E lembre-se que você é especial para Deus e você é filho de Deus. Segundo, afirme a sua função no reino de Deus. Quem nós somos enquanto filhos de Deus? Então eu vou me achar agora. Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. A gente está aqui para se despir de toda a pretensão de querer se achar melhor que o outro, simplesmente servir. No quê? Não sei, naquilo que Ele te capacitou para servir. Ou eu disse que seja para limpar um pátio, que seja para lavar o banheiro, que seja para pregar, que seja para tocar, que seja para cantar, que seja para estar na transmissão, que seja para controlar, para estar na recepção, não importa. O serviço de Deus é digno, porque o serviço de Deus, ele impacta na vida das pessoas, não só aqui hoje, mas para a eternidade. É algo que nunca ninguém poderá tirar. Então afirme a sua função. Eu nasci para ser um profissional, antes disso eu nasci para servir ao Senhor. E, inclusive naquilo que eu faço no meu trabalho, eu também sirvo a Ele. Afirme a sua fé diante do mundo. Você é salvo pela graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz assim: Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse texto está dizendo que nós precisamos testemunhar deste Deus que tem transformado a nossa história, que nos dá um valor diferente talvez daquele que a gente pensasse, que nos coloca numa posição diferente porque nós sabemos que somos amados com Ele. Faça de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Caminhe com Ele em todo o tempo e tudo será diferente. E você então vai entender que você é amado por Ele. Então você vai conseguir amar até aquela pessoa mais difícil que Ele traz no teu dia, amanhã, segunda-feira. E que quando essa pessoa vier na tua frente, você vai olhar para ela e você vai dizer assim: Senhor, o Senhor me ama, então me ajuda a amar. E quando nós entendemos o quanto custou, e eu espero que a gente saia daqui com essa compreensão, a gente consegue amar com um pouco mais de facilidade. Entendendo que o outro é tão difícil quanto eu, que o outro é tão pecador quanto eu, e ainda se sinta privilegiado, porque você pôde ouvir essa palavra e se sentir especial e amado por Deus. O que importa é aquilo que Deus diz sobre você e aquilo que Ele quer que você diga aos outros do quanto Ele os ama. Talvez as pessoas que Deus traga no nosso caminho para a gente amar, as pessoas difíceis, talvez tenham um caminho tão percalço, tão difícil na sua vida. Talvez foram pessoas que foram machucadas ao longo da sua vida e nós não sabemos. Então não é nosso o direito de julgar. Então quando nós expressarmos o amor de Deus, é possível que em algum momento essa pessoa veja essa diferença. E aí a gente só vai conseguir fazer isso se nós formos para a cruz. Enquanto eu e você nos acharmos merecedores, enquanto eu e você nos acharmos dignos, enquanto eu e você nos acharmos melhores, nós não conseguiremos amar. Receba o amor de Deus que inspira a sua vida e que esse amor que inspira a tua vida transborde para que você possa amar o outro. Esse amor que aceita, valoriza, perdoa e acredita. Eu vou pedir para a Ingrid colocar um vídeo para nós, bem curtinho, e nós já vamos orar encerrando o nosso culto. Um vídeo que fala um pouquinho de questões aqui humanas,
de pessoas que olham para outras e algum valor eles enxergam neles. E eu queria que você se olhasse nesse vídeo como este homem. E imagine que Jesus olha para você, como aquelas pessoas olharam para aquele homem. E a mesma expressão que elas fazem lá, Deus faz infinitamente maior por mim e por você. E depois nós vamos orar. Você quer que apague a luz, Ingrid? Vitória, você faz o favor? Eu acho que ele vai gostar desse daí. É bom e não é tão caro, muito caro. Não, custo-benefício é muito bom. Porque esse daí tem a cara dele. Você quer dar uma testadinha? Você consegue afinar pra gente já? Pra gente dar uma afinadinha pra ele? Legal. Acho que a caixa é grande, vai dar pra ele ouvir bem. Claro, exatamente. Vamos levar esse, acho que esse é o mais legal. Acho que ele vai gostar. Quanto que é esse aí? Esse tá 350. Quem que é esse cara que ele quer tocar? Ele toca violão pra caramba, toca várias músicas, é fã dos Beatles. Vocês vão dar um violão pra ele? E a gente vai dar um violão pra ele, porque ele não tem. Ele pega emprestado o violão do cara da banca que ele mora. E o violão nem corda tem. E uma vez eu fui lá, perguntei pra ele se tinha vontade de ter um violão e tal. E ele falou que não tinha dinheiro. Ele ama os Beatles. Ele sabe todas as músicas dos Beatles. E a gente quer tocar uma dessas com ele. Entendeu? Dos Beatles, Imagine, pode ser? Que tom que você vai tocar? Um dó. Tá bom então. Seguinte, queria te dar uma camiseta dos Beatles, porque você representa eles, entendeu? A gente trouxe umas paletinhas dos Beatles pra você também. Eu queria te dar um presente. Tá bom. Você quer ver seu presente? Eu quero. Larga esse aqui, que esse aqui já era. Eu queria... Esse homem... Vitória, acende lá para nós, fazendo um favor. Esse homem recebe um presente, um mimo, alguém desacreditado pela sociedade, e alguém vai lá e olha para ele e enxerga um potencial. Nós fomos convidados nessa noite a olhar para as pessoas dessa forma. Mas é interessante a gente lembrar que nós estávamos com este homem à margem da história,
sentados nos meios-fios da vida. E Deus olhou para nós e mandou um grande presente para mim e para você. Algo que transforma a nossa história, algo que muda a nossa caminhada, algo que muda o nosso destino. Assim como aqueles jovens levaram um sentido diferente, um presente para aquele homem, Deus entregou um grande presente para mim e para você, que foi Jesus. Diferente daquele que ele recebeu, que agrada aqui, mas aquele que Jesus cumpre na nossa vida através da cruz. É algo que muda a nossa história aqui e por todo sempre. Estávamos condenados, jogados na sarjeta. Estávamos todos nós sentados como pessoas condenadas à morte eterna. E Jesus vem e, embora imperfeitos como somos, demonstra o grande amor dele por mim e por você. Quero orar com você, encerrando este culto, quero chamar o pessoal do louvor já para subir, pedindo que Deus possa nos ajudar a fazer os nossos enfrentamentos aqui hoje, na questão do alto amor e do amor pelo outro, mas acima de tudo entender o grande amor de Deus por todos nós, de forma especial. Como você tem se visto, como você tem se amado, como você tem se posicionado como um filho de Deus. Que nessa noite você possa sair daqui, não com o seu ego inflado, mas com o teu coração cheio de paz, entendendo que Deus tem propósitos sobre a sua vida, entendendo que Deus te ama de uma forma que jamais alguém irá te amar, entendendo que Deus te amou primeiro e que Ele em todo tempo está ao teu lado, e que Ele quer te conduzir aqui e quer te conduzir para estar na presença dEle o dia que Jesus voltar. Que você possa nessa noite falar com Ele, pedir que Ele te mostre dos teus valores. Se você não tem se visto como alguém com a identidade em Cristo, que você peça a Ele que te mostre de fato o quão precioso você é. Que você possa pedir para Ele encher o teu coração dessa certeza e você entender que antes de tudo aquilo que você faz, você nasceu para ser um adorador de Deus. E que depois o resto é plus, consequência da vida. Mas que o primeiro propósito da tua existência é colocar Ele em primeiro lugar e viver para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Pai, te louvamos nessa noite. Te adoramos pelo teu grande amor. Entendemos que não somos merecedores. Entendemos que somos difíceis. Entendemos que somos complicados em muitos momentos da nossa história. Mas ainda assim o Senhor não desistiu de nós. Entendemos que o Senhor nos ama indiferente daquilo que nós fizermos ou fizemos, ou daquilo que ainda iremos fazer. Mas sabemos que o Senhor tem propósito sobre a nossa vida. E se nós buscarmos no Senhor, o Teu Espírito nos dará convencimento. O Senhor nos mostrará aquilo que nós devemos mudar na nossa história. E então nós poderemos exalar o Teu perfume, poderemos andar no centro da Tua vontade. E então poderemos amar as pessoas, aquelas tão difíceis quanto nós, aquelas tão complicadas como nós. E nós queremos pedir que o Senhor faça isso no nosso coração nessa noite. Que nós possamos nos achar nessa noite encontrados pelo Senhor. Que assim como nos emocionou ver esse homem na sarjeta ali recebendo um presente, um violão, que nós possamos entender que nós também estávamos à margem da vida, condenados. E o Senhor Deus traz o grande presente que nós precisávamos para um dia, quando morrermos ou quando o Senhor voltar, entrarmos na mansão celestial e vivermos a nossa história de fato, no lar que era para ser lá no início, de onde nós saímos por não obedecer ao Senhor através da origem do homem e do pecado que entra no mundo. Abençoa-nos nessa noite, ministra o nosso coração, fala conosco, e que possamos, ó Deus, amar indistintamente, e que possamos nos sentir amados pelo Senhor, para caminharmos no centro do Teu querer. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui à noite no templo. Abençoa, ó Deus, aqueles que nos acompanham no culto através das redes sociais. Derrama da Tua graça sobre nós, e que possamos nos levantar alegres,
entendendo que somos especiais, porque fomos criados por um Deus poderoso, somos cuidados por um Deus poderoso e temos o presente maravilhoso separado para cada um que coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Abençoa a nossa semana, continua falando no nosso coração e que jamais, ó Deus, nós venhamos a nos desviar da Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe todos os dias dessa semana. E que você lembre todos os dias que você é especial. Não negocie baixo, coloque uma régua alta, porque você é filho amado de Deus e Ele tem propósitos sobre a tua vida. Em nome de Jesus.